Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis, aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 28º dia do nosso mês com Maria, e nós queremos hoje meditar e pedir a graça da pureza. A pureza é a virtude mais límpida de Nossa Senhora. O esplendor de sua virgindade, sempre intacta, faz dela a criatura mais radiosa que se possa imaginar. A Virgem mais celestial, toda candor de luz eterna, conforme encontramos em Sabedoria 7:26. O dogma de fé na virgindade perpétua de Maria Santíssima, o dogma de fé na concepção virginal de Jesus por obra do Espírito Santo, o dogma de fé na maternidade virginal de Maria, esses três dogmas investem a Imaculada de um esplendor virginal que os céus dos céus não podem conter. E através dos séculos na Igreja, a ditosa Virgem se inspiraram as filas angélicas das virgens que começaram já desta terra a viver só de Jesus para seguir o Cordeiro no tempo e na eternidade. Apocalipse 14:4. E se existiram ou existem dementes que querem jogar as sombras das baixezas deles sobre uma verdade de fé tão resplendente como a Virgem Maria e a sua virgindade, além de São Jerônimo, que desbaratou os heréticos, Euvídio e também Joviniano, e Santo Ambrósio, que escreveu páginas de encanto supremo sobre a virgindade. Toda a Igreja, no seu caminho milenar, celebrou e glorificou em Maria a toda Virgem e sempre Virgem na alma e no corpo, a Virgem Santa consagrada divinamente pela presença do Verbo de Deus que nela se encarnou, revestindo-se da mesma virgindade da mãe. A ira de Deus. Se nós olharmos a humanidade num todo, a visão de sonho de encanto sobre a virgindade imaculada de Maria desaparece de modo súbito e brutal. Impureza, luxúria, sensualidade, adultério, pornografia, homossexualidade, enfim, tantas e tantas situações que querem ofuscar, querem acabar com a visão da pureza, sobretudo a virgindade imaculada de Maria. É um verdadeiro espetáculo que a humanidade oferece aos olhos de todos. Santo céu! Quantos abismos de torpezas nesta pobre terra. Pode-se continuar assim sem provocar a ira de Deus? Efésios 5:6. Maria disse pela pequena e inocente Jacinta, ignorante do verdadeiro significado daquilo que dizia, que os pecados que mais mandam almas ao inferno são os pecados impuros. Quem poderia desmentir essa afirmação, observando o teatro das vergonhas que o mundo mostra todos os dias? É verdade que o pecado impuro não é o pior nem o mais grave dos pecados, mas é o mais frequente e o mais nojento. Isto sem dúvida. Nós conhecemos o valor da pureza proclamada por Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Nós conhecemos os mandamentos do Senhor, sobretudo o 6º e o 9º mandamento, que nos convidam a essa pureza. A fornicação e a impureza de toda espécie não sejam nem nomeadas entre vós,
mas o mesmo valha para as vulgaridades e discursos triviais, todas as coisas indecentes. Efésios 5, 3 e 4. Conhecemos o ensinamento do Catecismo da Igreja sobre o sexto mandamento, que nos ordena ser santos no corpo, portanto, o máximo respeito à própria pessoa e ao próximo, como obras de Deus, templos onde Ele mora com a sua presença e com a sua graça. Também sabemos as firmes chamadas da Igreja através de documentos que ao longo de toda a sua história nós temos. Conhecemos todas as iluminosas indicações para abater as seduções do mundo e da carne, mas a humanidade e até a cristandade não faz mais que escorregar continuamente para formar e viver formas de costumes sempre mais degradantes, como o homem animal que não mais compreende o que é espiritual. A favor do mais cego e obtuso ateísmo, quem entra na luxúria, diz Santo Ambrósio, abandona a via da fé. Quais são os remédios? Vamos citar aqui 3 pontos importantes de remédios para essa situação de impureza: a fuga das ocasiões, a oração e os sacramentos. Todo pecado impuro de ação, desejo, olhar, pensamento, leitura é pecado mortal. Precisamos nos defender com todas as forças, até a violência, caso precise, porque aquilo que inspira a carne é morte, mas aquilo que tende o espírito de vida é paz, porque o desejo da carne é inimizade com Deus. Romanos 8, 7. Temos o exemplo de São Bento e São Francisco, que se jogaram entre os espinhos para apagar a concupiscência que atrai e alicia. Temos São Tomás de Aquino, que se serve de um tição ardente para desvendar uma insídia perigosa. Santa Maria Gorete, que se deixa esfaquear por 14 vezes para salvar sua virgindade. As ocasiões mais comuns de pecado, porém, exigem sobretudo a mortificação dos olhos. Evitar aquilo que eu vou enxergar na televisão, na internet, leitura, cinema, enfim, os olhos. Da língua, conversas frívolas, torpes, discursos que não convêm, palavrões. Os ouvidos, não escutar canções, piadas e tantas bobagens, fofocas. Da vaidade, opor-se às modas indecentes, roupas que são lançadas para mostrar e tornar o corpo um objeto. De tudo isso parece evidente que a vida do homem na terra é uma batalha. O que é necessária a contínua vigilância com a ajuda de Deus, a oração e os sacramentos, para não se deixar dominar pela concupiscência. É humilhante, mas é esta a nossa real condição. Carne e espírito estão sempre em luta cerrada entre eles. Nos meus membros existe outra lei, que move a guerra à minha alma e me torna escravo da lei do pecado, que está nos meus membros. Romanos 7, 23. São Domingos Sávio, que rasgava as revistinhas que recebia dos companheiros. São Luís Gonzaga, que em público chamava e chama a atenção de quem fala despudorosamente e se impõe em penitências terríveis. São Carlos Borromeu, que desde menino se avizinhava a miúde aos sacramentos. Santo Afonso Maria de Ligório tirava os óculos quando o pai o levava ao teatro. Exemplos que devemos nos convencer e deveríamos nos convencer a usar todos os modos para guardar a pureza do coração e dos sentidos. E aqueles casados, a castidade conjugal. Os problemas morais mais sérios são aqueles que se referem os esposos. A castidade conjugal é um dever de todos os esposos cristãos e é um dever fecundo de graças e bênçãos. Mas o que acontece é que os assaltos do maligno são maciços. Contracepção, divórcio, abortos estão massacrando
os cônjuges cristãos. Sem dizer das relações pré-matrimoniais, que são somente uma imunda profanação dos corpos e das almas daqueles noivos, escravos miseráveis da carnalidade. O número de filhos, o uso de pílulas para evitar a gravidez, profanando por anos e anos as relações matrimoniais que deveriam simbolizar a união de Cristo e a Igreja. A pílula anticoncepcional vem do inferno, dizia Padre Pio, e quem usa comete pecado mortal. E ainda, para todo bom casamento, o número de filhos é estabelecido por Deus, não pela vontade dos esposos. E ainda, quem está na estrada do divórcio está na estrada do inferno. Pior ainda para quem cometer o crime do aborto. Que abram bem os olhos dos esposos cristãos. Profanar o sacramento do matrimônio nunca acontecerá sem castigos e maldições sobre as famílias. Se lembrem bem que com Deus não se brinca, Gálatas 6:7. Votos desse dia: recitar 3 Ave-Marias em honra da virgindade de Maria. Eliminar e destruir qualquer coisa de não modesto que tenha consigo. E mortificar bem os sentidos, especialmente a vista. Rezemos pedindo que São Bento, que viveu, buscou esta pureza, possa livrar-nos desses males, dos pecados impuros, e nos conceder a graça da santidade, junto ao nosso Senhor. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.